Olá, gente, tudo bem? A gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é a Revolução Francesa, né? É um assunto bastante rico, vai contribuir muito para alterar a situação política, né, da Europa, né? Então é um assunto que traz bastante discussão, né? Porque a Revolução Francesa também é considerada a revolução mais sangrenta da história da Europa, né? E vai trazer influências tanto no campo político, né? Como também vai trazer influências que vão chegar até as colônias espanholas aqui na América, na independência da América, tem influência inclusive até na América, né? Nós temos aqui a crise do Antigo Regime, né? Algumas características do Antigo Regime. Então a Revolução Francesa é um dos movimentos históricos que marca a superação do sistema feudal pelo sistema capitalista, né? Nós temos aqui marca o início também da Idade Contemporânea, né? São características interessantes. Então tem aqui características do Antigo Regime, que são que é o sistema que vai ser superado, né, com a Revolução Francesa. Nós temos aqui privilégio de nascimento, né, aonde a pessoa que era privilegiada dependendo da sua origem, né, dependendo de onde ela nascesse. Nós temos aqui uma sociedade é, nós temos aqui uma sociedade de privilégios e desigualdade, né, e a gente sabe que esse privilégio era todo baseado dependendo de onde você nascesse. A sociedade nesse período está dividida em ordens ou estamentos sociais, né? Nós temos o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Era dessa forma que está dividida a sociedade, né? Vamos ver aqui os grupos, né? Dentro da sociedade, o primeiro estado era formado por quem? Pelo alto clero, né? Que eram os bispos, os abades e côniges. E nós temos o baixo clero, que é os padres e os vigários. O segundo estado, nós temos a nobreza cortesã, que era de quem? A nobreza cortesã era aquelas pessoas que viviam no palácio, né? Aqueles nobres que viviam com o rei, né? No palácio. Nós temos a nobreza provincial, né? Que é a que vivia no campo. Né? A nobreza de toga, formada por burgueses que comprava títulos nobilárquicos, né? Que o cara era rico, o cara tinha dinheiro e comprava o título, né? Para virar barão, virar, como se diz, duque, por aí vai, né? E o terceiro estado? O terceiro estado era o resto da população, né, no caso, né? O terceiro estado era o resto da população, né, no caso, né? Nós temos aqui a grande burguesia, né, que é os banqueiros, empresários, né, grandes comerciantes, pequena burguesia, que eram os médicos, advogados, professores, os sans-culottes, né, que quer dizer sem calça, não é porque eles andavam sem calça, né, porque eles usavam uma calça diferente da nobreza, aí eles eram chamados dessa forma, né. Aí artesãos, aprendizes de ofício, né, assalariados e desempregados, né? Que era uma calça folgada que eles usavam. E camponeses, né? Então vocês têm que camponeses é o quê? Pessoas presas a obrigações feudais, né? Então existem ainda esses laços feudais que existiam dentro da França. Nós temos aqui crise econômica, né? Um dos motivos, os motivos que vão causar a crise na França, consequentemente, né? Havia a questão ideológica, né? Que era o questão do pensamento, que propriamente vai ser criado pelo iluminismo, né? O iluminismo ele vai ter grande, grande influência, né? Dentro da Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa e é claro, né? Nós tínhamos também problemas econômicos, né? A questão agrária, né? Que nós tínhamos 80% da população trabalhava no campo, porém a produção era insuficiente para atender toda a população, né? E além desse problema, né, você tinha outros problemas, né, problemas climáticos que vão assolar a, a, a França, né, que vão causar problemas também no abastecimento, né, no caso, né, de alimentação, né. Nesse tempo, o principal alimento da pessoa comum na França, o que era o que? Era o pão, né? Então eles necessitavam do pão, né? Então isso ia causar um desespero muito grande na população. Muito vai achar que os padeiros não queriam vender pão, estava vendo caro demais, vai causar um aumento muito gigantesco no pão, vai gerar uma série de confusões, né? Então secas, inundações e uma sucessão desastrosa de colheitas agravaram a situação, né? Como já falei. Então nós temos aqui a crise na indústria, né, devido ao tratado afirmado em 1686 com a Inglaterra, onde os ingleses exportavam tecido para a França e os franceses exportavam vinho para a Inglaterra. Quebrou a indústria têxtil francesa, provocando desemprego na França. Né? Foi o que aconteceu, né, com a França. Né? Esse tratado foi assinado por Portugal também, né, com os ingleses. É claro que também isso aconteceu o mesmo caso com os portugueses, né? Porque a indústria francesa não tinha condição de competir com a indústria
inglesa, né, em vários tecidos a preços muito baratos, e consequentemente isso quebrou a indústria têxtil e causou bastante desemprego. Nós temos aqui a crise financeira, né, o acúmulo da crise financeira, que vem desde o reinado de Luís XIV, com o aumento das despesas do Estado, né, o déficit era crônico, né. Então a monarquia gastava muito, né, com luxo, né, ostentação, comida cara, né. Então havia toda aquela questão de luxúria, né. Então a balança, vamos dizer assim, financeira estava em desacordo, né. A gente pode colocar até outro motivo, que seria também a independência dos Estados Unidos, né? A França, né, ela vai apoiar a independência dos Estados Unidos, né? Vai formar um exército e vai ajudar também. Isso também vai prejudicar em muito, né? Também a balança, né, financeira do Estado, né? A crise era tão grande, né? A luxúria da monarquia era tão grande que a rainha recebeu a apelidade de Madame Déficit, né? São dava devendo, né? Porque ela gostava de luxo, né? Penteados exóticos. Então, diversos grupos do terceiro estado, né, apesar das diferenças, opunham-se aos privilégios concedidos à nobreza, né. Nós temos aqui um dos grupos era a burguesia, que defendia seus interesses econômicos, né. Claro que a burguesia, ela queria, vamos dizer, comandar, né. A burguesia tinha o privilégio econômico, né, claro, né, mas, quer dizer, tinha um poder econômico, mas não tinha o poder político, né, e consequentemente, né, ela almejava chegar a isso daí. Consequentemente, também tinha a questão da interferência constante do rei, né, nos assuntos econômicos. Se desagradava também a monarquia, quer dizer, a burguesia, né? Como também a crise também não era benéfica também para a burguesia, né? Então havia também esses interesses, né? Então nós temos aqui a revolta aristocrática, né? O rei Luís XVI, para solucionar o problema financeiro, queria criar novos impostos para o terceiro estado ou acabar com a isenção de impostos para o primeiro e o segundo estado, né? É claro que a aristocracia, né, que é aqueles que estavam no poder, que aí tinham o privilégio de nascimento, não vão gostar muito disso. Pagar imposto, não. Então o que eles vão fazer, né? Sentindo seu processo tradicional ameaçado, pressionaram o rei para convocar essa Assembleia dos Estados Gerais, né, que era uma assembleia que havia na França, que fosse uma espécie de parlamento, né, francês, né, que se reunia, né, o rei convocava, né, e já havia vários anos que não havia sido reunido, convocado novamente. Então a intenção era de, propriamente, né, na votação, jogar esse imposto tudo para o terceiro estado, né. Essa era a esperteza dele, né. Nessa assembleia o voto era feito por grupo. Então, o primeiro primeiro e segundo estado teriam a vitória, né? Porque cada um votaria contra, né? O terceiro estado só vota dele, então o terceiro estado estaria perdendo, né? Mesmo que ele votasse contra, porque teria 2 contra 1, né? Só que o terceiro estado, né, que houve a assembleia, né, do terceiro estado, só que o terceiro estado, quando chegou lá, ele deu uma desperta, né, ele queria uma votação, mas só que a votação ele aceitaria se fosse uma votação por cabeça. Então, se a votação fosse por cabeça, no caso do terceiro estado, ele venceria, porque ele tinha maior número, né. Então essa era a ideia do terceiro estado, né. É claro que o primeiro e segundo estado não vão aceitar isso daí, né. Então, o terceiro estado queria alterar o sistema de votação, onde a votação seria por cabeça, garantindo a vitória do terceiro estado, né? Essa era a ideia. É claro que isso não aconteceu, né? Eles não vão aceitar isso aí. E nós temos aí uma revolta do terceiro estado. O terceiro estado, ele, em 17 de julho de 1789, né? Os representantes do terceiro estado revoltados, né, proclamaram que a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar o que? Uma Constituição para o país, né? Então eles tiveram a ideia de se reunir e começar a proclamar uma Constituição para o Brasil, né? Para a França, aqui o Brasil, tá vendo? Para a França, né? Esse que era o objetivo, né? E o que foi que aconteceu, né? Consequentemente, é claro que isso não vão aceitar, né? E o que o rei vai fazer? O rei, ele vai mandar fechar, né, as reuniões, né? Então a revolta vai ganhar as ruas, né? Não vai ficar só dentro do Congresso, né? Lá da reunião, né? Ganhar as ruas, né? Então o que foi que o rei veio? Ordenou o fechamento das reuniões, né?
Então vai ter um episódio bastante interessante, que vai ser o juramento da Pela, né? Que era uma sala de jogos da nobreza, aonde o terceiro estado vai se reunir, né? Esse estado vai se reunir e vão ficar reunidos lá até que se redigisse, né, uma constituição para o país, né? Então o que foi que aconteceu? Luís XVI, né, para tentar conter a revolta, né, ele vai consequentemente convocar as tropas, né? Só que já era tarde demais, né? Aquilo que está acontecendo lá nas reuniões, consequentemente vai chegar às ruas, né? E isso vai causar um sentimento de revolta na população. E a população vai reagir. E a ideia da população em si, o que? Era invadir a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma antiga prisão onde se jogava, né, os prisioneiros, aqueles que eram considerados traidores da monarquia, né? Então era uma prisão que ela não estava, vamos dizer assim, mais sendo utilizada, né, com esse fim, mas ela tinha, vamos dizer assim, armamentos, né? Então a população vai invadir, né? Se for um derramamento de sangue, tentaram impedir, né? Mataram o cara que comandava lá a Bastilha. Então foi realmente a Revolução Francesa foi bem sangrenta, né? Tem que se falar a verdade, né? Então por enquanto a gente vai ficar por aqui. Depois a gente vai ver mais algumas partes, né? Eu vou passar por partes da Revolução Francesa, porque é um assunto bastante extenso, né? E é um assunto bem complexo, né? É um assunto que tem gente que critica, tem gente que é a favor e por aí vai, né? Mas é um assunto do nosso conteúdo, a gente está vendo aqui. Então eu estou tentando ser o mais fiel possível aquilo que geralmente se fala, né?